Oi, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gui Antunes e bem-vindos a mais um Casos do Mundo. E hoje eu vou contar pra vocês o caso de uma esposa que matou e esquartejou o próprio marido por conta de traição. No dia 23 de maio de 2012, um pai, juntamente com seu filho, acham em um saco plástico uma perna humana. E logo mais à frente, eles encontram também um braço humano no mesmo plástico azul. E então, eles comunicam à polícia. Mais ou menos na mesma região, um senhor avista um cachorro que se encontrava comendo uma mão humana. E no mesmo momento, ele já chama a polícia para ver o que estava acontecendo no local. Quando a polícia chega até o local, a partir de mais algumas investigações, eles acabam encontrando uma cabeça humana também no saco plástico. Conforme essas peças iam chegando, os médicos legistas tratavam cada parte do corpo como única. Até que em um determinado momento eles conseguiram achar a parte do tórax, e aí eles perceberam que se tratava de um esquartejamento. A partir das roupas que se encontrava junto com esse cadáver, os médicos legistas perceberam que se tratava de alguém com alto poder aquisitivo, porque as roupas eram de marca e tudo mais. E paralelo a esses encontros das partes do corpo, a polícia recebe uma denúncia de um suposto sequestro de um empresário de São Paulo. E comparando as características do homem que supostamente foi sequestrado com as características da cabeça encontrada no saco plástico azul, eles perceberam que poderia se tratar da mesma pessoa. E quando eles mostram a foto do cadáver, o irmão que havia feito a denúncia já consegue assim decifrar de cara que se tratava do irmão dele. Então, a partir dessa confirmação, a polícia descobre que o corpo se tratava de Marcos Matsunaga, que nasceu e faleceu em São Paulo aos 42 anos. Em 1960, os avós do Marcos fundaram a famosa empresa alimentícia Yoki, e o Marcos estudou nas melhores escolas de São Paulo. Ele também fez administração na Fundação Getúlio Vargas para que, posteriormente, ele viesse a assumir os negócios da empresa. Marcos era casado e tinha uma filha, e por gostar de colecionar vinhos, ele foi em uma dessas feiras de vinhos, assim, que são muito tradicionais, e foi nessas feiras que ele conheceu a Elise Kitano Matsunaga. A Elise nasceu em 1981, no Paraná, e por todos ela era tida como uma ótima aluna. A Elise fez um curso técnico em enfermagem e posteriormente ela iniciou a faculdade de bacharel em Direito. Então nessa feira os dois se conhecem e acabam se gostando. A Elise também trabalhava como garota de programa, então ela começa a sair com o Marcos, que por vez, traindo a esposa, pede para que a Elise tenha só relações com ele. Ele também pede para a Elise para que ela comece a ficar só com ele, que aí ele começaria a fazer determinados luxos da Elise. Inclusive, ele pagava um carro mensal para Elise e ela era tida como codependente dele. Então, o Marcos mantinha relação com a Elise ainda casado, e 3 anos após ele pedir divórcio, ele se casa com a Elise num casamento luxuoso de muitas regalias em 2009. Juntos, eles tinham uma filha que nasceu em abril de 2011 e no momento em que o crime aconteceu, a filha tinha apenas 1 ano. O Marcos era lutador de artes marciais e a Elise era tida como uma mulher franzina, que significa que ela era magra e pequena. O Marcos também era amante de armas e atirava por esporte, então ele dá pra Elise uma pistola 380 de presente e os dois eram felizes. A felicidade era tanta que eles compraram um triplex enorme que os investigadores até caracterizam como um quadriplex. Eu não faço nem ideia do tamanho que seja isso, mas nas reportagens que eu vi, eles diziam que era um apartamento enorme, enorme, enorme. Porém, depois de uns 2 anos, começaram brigas frequentes. Inclusive, a Elise diz que viu e-mails dele com uma suposta funcionária da empresa, onde os dois combinavam encontros. Também no momento em que o crime aconteceu, diz que os dois se encontravam em terapia de casal e eles estavam tentando retomar o relacionamento às origens. A Elise fala em seus depoimentos que o Marcos ameaçava verbalmente, constantemente, dizendo que ela ia perder tudo, que ela ia voltar para a vida dela, humilhava ela bastante também, e que ele ia retirar a guarda dela da filha. Então, ela disse que ela tinha constante medo disso. Então, em meio a tudo isso, de tentar reatar um relacionamento, de agressões verbais constantes,
A Elise começa a desconfiar que o Marcos está traindo ela ainda. E ela decide então fazer uma viagem pro Paraná para visitar os parentes dela. E ela deixa também um investigador contratado pra ficar seguindo o Marcos pra ver se ele tem ou não uma amante. Então o esquema que ela armou foi mais ou menos assim. Ela tinha contratado, né, o investigador, o detetive, e toda vez que o Marcos saía de casa, a empregada ligava pra ela falando que o Marcos saiu de casa, e ela então ligava pro investigador ir atrás do Marcos e saber o que ele estava fazendo. Então, na sexta-feira do final de semana que aconteceu o crime, o detetive liga a 1 da manhã pra Elise, dizendo que ele viu o Marcos com uma mulher, filmou, fotografou e fez de tudo. E a Elise então pergunta pro detetive se a mulher era bonita. Essa foi uma das únicas perguntas que ela fez pra ele. Então no sábado, depois da Elise descobrir de todas as filmagens e das traições, ela pega um voo no aeroporto de Cascavel pra São Paulo. Chegando em São Paulo, o Marcos vai buscar ela, a babá e a filha no aeroporto. E no caminho eles passam em uma loja pra comprar uma serra, onde a Elise diz que essa serra seria usada para abrir caixas de vinho. Chegando em casa, o ambiente é descrito como pesado, porque a Elise já sabia das traições e a babá também fala que eles já haviam discutido dentro do carro. Então, chegando em casa, com a ajuda da babá, a Elise dá banho na filha e logo em seguida ela já dispensa a babá, já fala que não precisa mais dos serviços, então ela pede uma pizza. E nesse momento onde ela pede a pizza, ela revela por Marcos que ela sabe das traições, que ela tem foto, que ela tem vídeo e que ela vai usar essas imagens pra prejudicar ele. E nisso ele já tem mais uma discussão pesadíssima. Chegando a pizza, como vocês podem ver nessas imagens, o elevador gravou o Marcos descendo para pegar a pizza e posteriormente subindo, porém ele nunca mais ia descer por esse elevador. E depois disso, entra então a versão da Elise da história, que foi a primeira versão que ela contou pra polícia. A Elise conta pra polícia então que no dia seguinte ela foi acertar com o detetive e ela já logo ligou pra família dizendo que gostaria de ter uma reunião com a família do Marcos. Nessa reunião pra família, a Elise fala que ela contou pro Marcos que ela sabia das traições e então eles tiveram uma discussão e o Marcos saiu de casa levando 20 mil reais, umas roupas e um notebook. Sabendo disso, então, a família do Marcos decide esperar, acreditando que ele vai dar notícias. Porém, com o passar dos dias, eles acabam suspeitando de um sequestro. Afinal de contas, ele havia saído com 20 mil reais e ele era uma pessoa empresária, então ele podia ter atraído os olhos de algum sequestrador. A família, então, começa a achar tudo muito estranho. Primeiro porque não é do feitio do Marcos sumir desse jeito. E segundo que eles estavam numa negociação de venda da empresa muito grande, assim, era uma venda enorme. E se já não era feitio do Marcos sumir desse jeito, não era feitio dele então sumir durante uma grande negociação da família, né? Porém, na quarta-feira, a família recebe um e-mail do Marcos dizendo que tava tudo bem e que assim que as coisas voltassem ao normal, ele iria voltar pra casa. E a Elise também, nesse momento, pega uma parte desses 20 mil reais e fala pra empregada depositar na conta pra simular que ele tava movimentando dinheiro, assim, e ninguém suspeitar de nada. E pra se mostrar, assim, muito comovida e mexida com tudo, ela chama o irmão do Marcos e um sócio da empresa pra juntos irem analisar as imagens do elevador. E nessas imagens eles percebem que só existe a imagem dele com a pizza, né, descendo pegar a pizza e subindo de volta. E isso já começa a se achar muito estranho. E é nesse momento que eles procuram a polícia pra dar parte de um sequestro. Eles acreditam então que é um sequestro. Porém, a polícia já tá encontrando partes do corpo. E é aí que entra em ação toda a história que eu contei pra vocês no começo. Então, depois que as duas histórias da polícia achando o corpo e eles dando parte do sequestro se cruzam e descobrem que o corpo é realmente do Marcos, começam de fato as investigações. E a primeira suspeita é a Elise, por conta das imagens do elevador, porque existe só ele voltando com a pizza, mas não existe ele descendo. Inclusive, a polícia faz várias investigações à procura de um ponto cego, né, dentro do apartamento, para saber se teria como ele sair sem ser filmado. E eles descobrem que não existe esse ponto cego. E uma curiosidade é que nesse mesmo dia que eles viram as imagens, né, os três, e foram dar parte na polícia do sequestro, a Elise chama os dois, né, pra ir comer uma pizza, né, no quadriplex deles.
E depois de comer a pizza, na hora de desmanchar a mesa, né, desarrumar a mesa para lavar a louça, esse funcionário e sócio vai jogar os restos de pizza no lixo e acaba notando, assim, um saco plástico azul, meio estranho, meio diferente, um saco diferente, assim. E aí ele já fica meio com as orelhinhas em pé, né, com a Elise. Meu Deus do céu, um saco diferente aqui, pá. Então, depois de descobrirem tudo, que a cabeça é do Marcos e tudo mais, o delegado que tava cuidando do caso decide questionar a Elise, assim, sabe? Só fazer um questionamento do porquê ela havia matado o Marcos. Porém, ele sabia que ela vivia num lugar cheio de armas, afinal de contas, o Marcos, ele atirava por esporte, então ele tinha várias armas. Então ele chama a Elise pro térreo do prédio pra não ter perigo dela estar armada e tal. E ele questiona a Elise, assim, na hora, tipo, por que você matou seu marido? E ela demora um pouco pra responder, assim, ela pensa bastante e ela fala que ela não matou. E analisando melhor as imagens do elevador, eles descobrem que no outro dia havia uma imagem da Elise descendo com 3 malas. Essa imagem que tá passando aí na tela de vocês, da Elise descendo com as 3 malas, foi uma imagem que eles descobriram também posteriormente. Então, no mesmo dia que ele questiona, né, por que a Elise matou o marido e ela nega, o delegado pergunta, né, o que tinha nas 3 malas. E a Elise fala que dentro das malas tinha vinho. E o delegado pergunta, ué, mas você carrega vinho dentro das malas? E aí ela fala assim que é de costume dela carregar os vinhos dentro das malas. Nesse momento, o delegado já tem o mandado de busca, então ele fala pra Elise subir com ele até o apartamento, para que eles façam, né, uma procura dentro do apartamento. E o delegado pede pelas roupas que ela estava usando no dia das filmagens da mala, do elevador, e aí ele pega as roupas e ele nota que tá, assim, todas limpas. E aí ele pergunta pra Elise, ué, mas por que você mandou lavar as roupas, né? E aí ela fala assim, porque tava suja. Aí ele já começa a se questionar, né? Ué, ela tava só carregando vinho, mas as roupas estavam sujas. Então ele pede a bota que ela tava usando no dia e ele percebe, olhando embaixo das botas, que ainda tem lama nas botas. E na hora, assim, eles já começam a fazer a ligação dela com o caso. E por ironia do destino, o delegado pede pra Elise um saco, né, pra colocar as botas. E ela traz o que pra ele? Isso mesmo, um saco azul. Aí o delegado já pede, né, a prisão temporária dela. Porém, ela ainda continua negando que matou o marido e tudo mais. Com a prisão temporária decretada e sempre negando o seu envolvimento no assassinato, os policiais começam a levar a Elise até onde foram achadas as partes do corpo. E ela sempre vai negando que foi ela, sempre negando. Porém, ela vai perdendo a estabilidade e com base no emocional, os policiais vão percebendo alguma coisa diferente. Até que ela assume a autoria pelo crime e assume que foi ela. E esse é um processo totalmente doloroso pra família, né? Afinal de contas, aquela menina que eles haviam tido pra família deles é a responsável por matar um ente tão querido. Então, a partir da confissão da Elise, começa a se fazer uma simulação a partir daquilo que ela conta. E ela fala, né, que o Marcos desceu pra pegar a pizza e quando ele voltou, eles tiveram uma discussão muito calorosa. E nessa discussão, o Marcos a humilhou bastante, inclusive bateu no rosto dela. A Elise conta que quando ele bateu no seu rosto, ele virou as costas e foi até um outro cômodo. E foi nesse momento que a Elise pega a pistola 380 que ela ganhou e vai até o encontro do Marcos, né? E aí ela aponta pro Marcos e, olhando nos seus olhos, ela também fala que ela via muito ódio nos olhos do Marcos. Ela acaba atirando nele. Depois de atirar, ela conta que levou o Marcos até o quartinho da empregada e somente 10 horas depois ela começou o esquartejamento. Então, após isso, ela coloca os pedaços dentro dos sacos plásticos, coloca nas malas e às 11 da manhã ela vai pro elevador com as 3 malas pra se livrar do corpo do Marcos. E é aí que começam as indagações dos peritos. Já no primeiro ponto da Elise, que é o ponto do tiro, os peritos descartam, né? Porque ela conta que ela estava olhando nos olhos do Marcos quando ela atirou. E os peritos, devido ao ferimento da bala, concluem que assim que o Marcos volta com a pizza, a Elise já está esperando ele com a arma, ou seja, ela premeditou tudo. Então, quando ele chega dentro do apartamento, ela já aponta a arma pra ele e começa a falar algumas coisas, e ele, com medo, abaixa assim pra tentar se defender e ela, sem pudor nenhum, atira. Logo após atirar, com o Marcos ainda vivo, ela leva ele, né,
para esse quarto onde ela esquartejou. E segundo os legistas, ela não esperou as 10 horas para começar o esquartejamento, porque nos pulmões do Marcos havia sangue, e assim eles concluem que a causa da morte não foi o tiro, e sim a asfixia por sangue no pulmão, que foi uma asfixia gerada devido a um corte que ela fez, né, no pescoço dele, uma degola. E os legistas também concluem que ele teria sim capacidade de sobreviver ao tiro se tivesse sido chamado socorro imediato. Segundo os legistas, a Elise cortou o corpo em 6 partes, sendo cabeça, braços e pernas, e ela fez o serviço em 2 prestações. Então, assim que ela comete o crime, ela já começa o esquartejamento, para um pouquinho para descansar, e no outro dia ela termina. Durante todo esse processo, a babá chega para cuidar da menina, ela inclusive conversa com a babá e volta para terminar todo o serviço. E essa foi a conclusão dos legistas, né? E após isso, ela coloca o corpo nas malas e vai para despistar. Eles acreditam que ela gostaria de despistar o corpo perto ao Paraná, porque ela pega a BR-116. Porém, no trajeto ela é parada pela polícia, né? Porém, a polícia não faz nada. Mesmo ela estando em alta velocidade, a polícia não faz nada e a libera. E é aí que ela desiste e volta para trás, retorna para São Paulo, no sentido Cotia, e vai para uma estrada deserta onde o casal tinha um sítio. E é aí que ela começa a se desfazer do corpo do Marcos. Em seguida, retornando em casa, ela liga para a família e começa a contar toda a versão dela. Algumas outras conclusões da perícia eram de que o Marcos ainda estava vivo quando começou o esquartejamento, porque, como eu falei para vocês, ele morreu por asfixia e não pelo tiro. Durante as investigações, devido ao tipo dos cortes serem muito perfeitos, a polícia chegou a levantar a hipótese de ter uma segunda pessoa. Porém, como ela tinha conhecimento em enfermagem, como eu falei pra vocês, ela tinha curso técnico em enfermagem, ela teria sim conhecimento, né, pra fazer tudo sozinha. Inclusive, o que daria, né, a diferença das dinâmicas do corte seria porque na hora que ela começou o esquartejamento, né, que foi no mesmo dia, ela ainda estaria toda ligada pela emoção e tudo mais. E aí no outro dia, quando ela terminou o resto, ela já estaria mais calma, já mais centrada do que estava acontecendo. Então por isso que dá a diferença nos cortes, e eles levantaram talvez a segunda hipótese de ter uma outra pessoa na cena do crime ajudando ela. Então o circo havia fechado para Elise, ela havia confessado e não tinha mais dúvidas de que ela havia feito tudo. Ela foi indiciada por homicídio triplamente qualificado e o motivo, segundo os investigadores, teria sido vingança. Ela também havia sido motivada pelas constantes ameaças do Marcos, de que ela voltaria a ser pobre e tudo mais. E como ele tinha um seguro de vida muito grande, ela achou que ela ia ficar com seguro, a filha era herdeira e ela tinha uma vida de princesa, né? Então ela achava que se ela matasse e não fosse descoberta, ela ia continuar sem ninguém perturbando ela e com uma vida luxuosa. O júri da Elise foi um dos mais longos da história do Brasil. E ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado, pegando 19 anos e 11 meses de prisão. A causa da morte foi tida como asfixia e o crime motivado por vingança, como eu falei pra vocês. O julgamento teve 16 testemunhas. Eles concluíram que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo o tempo todo. Inclusive, ela havia premeditado o crime. E em 2019, a sua pena foi reduzida para 16 anos e 3 meses. Hoje ela se encontra no presídio de Tremembé, que é um presídio onde várias presas que chocaram o Brasil se encontram lá. Inclusive, a Suzane von Richthofen e a Ana Carolina Jatobá, do caso que eu contei segunda, também estão nesse presídio. E ela é uma ótima presa, né? Ela tem bom comportamento, inclusive a pena dela foi reduzida. Hoje, a filha da Elise está com uma tia da Elise e, segundo as minhas pesquisas, eles ainda moram no triplex, no quadriplex do casal onde tudo aconteceu. E segundo as minhas pesquisas também, foi um acordo das duas famílias que esse seria o melhor para a criança. Então esse foi o caso de hoje. Eu gosto muito desse caso porque eu me lembro muito bem dele, assim. Eu era menor, mas eu consigo me lembrar da televisão comentando e tudo mais. Eu resolvi trazer ele pra vocês. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Clica, 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 clica. Também se inscreve no canal aqui embaixo. E não se esquece de me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo linkadinho. E na tela também pra vocês, se vocês quiserem me seguir. Então é isso, um beijo e até o próximo caso, que é sexta-feira. Então se inscreve e não perca mais nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.